Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 92. Louvado é o nome de Jesus. Não tem como nós louvar hoje, a lista está um pouquinho debilitada do ouvido. Mas o Senhor é bom e é por isso que nós estamos aqui. E é porque Ele é bom. É por isso que nós estamos aqui. Porque Ele é bom. E a sua majestade e a sua glória dura para todos sempre. Nós somos canais privilegiados por isso. Mas é porque Ele é bom que nós cantamos, que nós oramos, que nós pregamos. É porque Ele é bom. Glorificado é o nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, então, 92 de Salmos. Vamos ler o 12, verso 12 a seguir. Nos diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Assente-se, glorificando o nome do Senhor Jesus. No culto de jovem você deve me perguntar: irmão, você lê um versículo voltado para a terceira idade. Você que se engana. Aquele que está plantado na casa do Senhor, criança, jovem, adulto ou ancião, o nosso lugar é plantado na casa do Senhor. E esse é o tema da mensagem nessa noite: plantados na casa do Senhor. Nós sabemos que existe um personagem na Bíblia chamado Justo. E este Justo nos chama muito a atenção pelo número de promessas que tem sobre a vida dele. É um crente, porque para ser justo você precisa conhecer a Cristo, mas ele é justo. Não adianta apenas ser crente, eu preciso ser justo. E perante a vida do justo, nós passeamos pela Bíblia e encontramos inúmeras promessas de bênção. O justo viverá pela fé. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É proteção para o justo, é providência para o justo, é alegria para o justo. Mas, irmão, como é que eu posso ser um justo? O justo, ele é fiel. O justo, ele é verdadeiro, e o justo, ele é obediente. Nós temos, eu não vou entrar no mérito, Jó, um homem justo, reto, íntegro, que se desviava do mal. E é sobre esse justo que as promessas mais preciosas da Bíblia estão direcionadas. Não basta apenas colocarmos um terno, uma gravata, pregar, cantar. Não basta apenas entrar na igreja e participar em comungar. Eu preciso, aos olhos do Senhor, ser justo. O justo florescerá como a palmeira. Vamos trabalhar um pouquinho em cima dessa promessa preciosa. O justo florescerá como a palmeira. O Espírito Santo deve ter inspirado Davi, disse assim: Davi, dá uma olhadinha ali na palmeira. E sabe o que é mais interessante? A Bíblia não se contradiz. Naquela época não tinha a ciência e nem a biologia que nós temos hoje. Não tinha. Isso é bíblico. Nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Mas é interessante como o Espírito Santo ele vai pegando as árvores na Bíblia e ele vai direcionando para aquela árvore que é boa. Davi não tinha conhecimento de biologia, ele era rei. Como é que ele sabia que a palmeira era tão brilhante? Como é que ele sabia que a palmeira ela suporta vento,
ela suporta chuva, ela suporta tempestade, ela consegue se manter em solo árido e seco, ela tem serventia para tudo. Você extrai óleo da palmeira, você vê palmeira servindo de habitação na Bíblia Sagrada. Como é que ele entendia sobre isto? O Espírito Santo direcionou e disse assim: ei Davi, olha para a palmeira. O justo será como a palmeira, florescerá como a palmeira. Eu não sei se você lembra, mas no ano de 2005, aconteceu um tsunami muito grande na Indonésia. E as imagens que a gente vê, que até hoje estão no YouTube, é de devastação total. O mar começa a engolir a terra, mas a palmeira está lá de pé. Casas começam a desabar, carros são tomados pela fúria da tempestade e pelas ondas do mar, e a palmeira está lá de pé. Ela balança para cá, ela curva para lá, mas permanece firme. O justo florescerá como a palmeira. Aí se você for pegar o histórico no jornal, diz que tinha uma mulher de 23 anos, que se agarrou numa palmeira, porque quando a água tomou, aquilo tudo virou alto mar. Ela viu a casa dela desabar, mas ela se agarrou numa palmeira. E ela sobreviveu 5 dias, agarrada na palmeira, até que o barco pesqueiro viesse para livrar ela. O justo florescerá como a palmeira. Suporta vento, suporta chuva, tempestade. E tem momentos que a gente pensa, agora eu quebro. Não, mas a gente entorta e volta para o lugar, porque nós estamos plantados na casa do Senhor. Por que na casa do Senhor? Pensa num solo bom, cheio de nutrientes, vitaminas. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Dá uma pesquisadinha sobre o que a Bíblia diz sobre a casa do Senhor. Davi pediu ao Senhor: Senhor, o meu desejo é que eu habite na tua casa todos os dias. Que solo rico. Aonde você está plantado? Em carteirinha de membro? No teu poder econômico, social? No teu nome? No teu dinheiro? Aonde é que estão as tuas raízes? Você está plantado na casa do Senhor? Porque quem está plantado permanece. Ah, mas ele não me reconheceu, vou pedir a carta. Fica plantado onde ele te chamou. Eu não tenho oportunidade, vou sair. Fica plantado onde ele te chamou. Nós não somos árvores ornamentais. Nós não somos árvores feitas em laboratório, que muda de um lado para o outro. Nós somos árvores plantadas, verdadeiras, num solo que só tem na casa do Senhor. Aí ele diz assim também: o justo será como a palmeira, suporta chuva, tempestade, vento, se mantém de pé, quase curva, quebra, mas ela volta para o lugar. Mas o justo também será como o cedro do Líbano. Se você for dar uma pesquisada, você vai ver o tamanho da árvore do cedro do Líbano. Em 3 anos ela cresce para baixo, enquanto muitos de nós só queremos crescer para cima. O cedro do Líbano, ele começa a enraizar, e ele cresce 1,5 metro de raiz para baixo, e apenas 5 centímetros para cima. O teu crescimento ele pode ser lento, mas o importante é que você esteja plantado. E você sabe o que mais me chamou a atenção na história do cedro? É que ele consegue sobreviver em lugar árido e seco. Olha só o que acontece. Ele cresce, frondoso, lindo, chega a 40 metros de altura. O
Quem que arranca esse cedro do Líbano? E quando o solo começa a ficar seco e árido, as raízes dele começam a se aprofundar. As raízes dele começam a se aprofundar, começam a crescer para debaixo da terra, até encontrar lençóis freáticos, água, que vão alimentar novamente este cedro. Irmão, você está dizendo que a casa do Senhor muitas vezes pode ser seca e árida? Pode. Muitas vezes nós passamos momento de sequidão dentro da casa do Senhor. Ei, Ele quer aprofundar as tuas raízes. Pare de reclamar. Ele quer aprofundar as tuas raízes, em busca de água, em busca do Espírito Santo de Deus. Aprofunda a tua raiz, não sai da onde Ele te plantou. Aí o sol começa a ficar quente, porque ele foi feito para esse plantio, para suportar calor. E o solo começa a ficar seco. Aí ele começa a trabalhar na terra. E ele é como aquele justo, lá de Jeremias, que diz assim, ó: aqueles que confiam no Senhor, serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas raízes vão entrando e crescendo até chegar às águas. Em tempo de sequidão, darão frutos, as suas folhas permanecerão verdes. Aonde é que você está plantado? Nós queremos só crescer para cima. O Senhor nos diz: ei, eu preciso que tu cresça para baixo. Eu preciso que tu crie raiz, porque quando o vento soprar, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, glória a Deus. Onde é que você está plantado, Espírito Santo? Dizendo assim, que até em tempo de sequidão, ele dará fruto. E o versículo vem dizendo assim: olha as promessas que nós estamos recebendo. Serão como a palmeira, o cedro do Líbano, na velhice ainda darão frutos. É bom nós jovens entender que o tempo passa e a Bíblia diz que é como uma cortina de fumaça. Mas a Bíblia diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Aí eu comecei a meditar naquele momento que Jesus saía de Betânia, e ele se encontrou com fome. Aí ele avistou uma figueira, e ele disse: vou lá, deve ter figo. O Senhor sabia que não tinha figo, não era tempo de figo. Ele se colocou debaixo da figueira e disse assim: ei figueira, eu quero figo. Se a figueira falasse, ela diria assim: Senhor, não é tempo de figo. Para mim é tempo de sequidão. É tempo de não produzir. O Senhor disse assim: que tu não dê mais fruto a ninguém. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Ele está prometendo aqui que em tempo de sequidão, quando não é tempo de frutificar, o justo vai frutificar. E eu tenho uma notícia para te dizer nessa noite: Jesus vai parar debaixo da minha e da tua figueira qualquer dia desses. Pode se preparar. Ele vai dar uma passeada e vai parar debaixo da minha e da tua figueira. E ele vai dizer assim: ei, quero figo. E se ele parar hoje? Lembra quando Jesus parou debaixo da figueira de Paulo e Silas? Açoitados, aprisionados. Jesus parou lá embaixo e disse assim: ei, quero figo. Não era tempo de produzir figo. Não era tempo. Aprisionado, com o corpo com marcas, sangrando,
porque açoite é com sangue. E Jesus disse assim: ei, quero figo. Aí tu me diz assim: irmão, não é tempo de eu frutificar. Estou desempregado, estou passando luta, só Deus sabe como eu me encontro. Não é tempo de eu dar frutos, porque a seca está grande. Aí diz que por volta da meia-noite, Jesus deu uma paradinha debaixo da figueira de Paulo e Silas e disse assim: quero figo. E eles mesmo, açoitados, arrebentados, por dentro e por fora, porque a Bíblia é muito relapsa, mas a dúvida vem bater. Eles estavam fazendo a obra e estavam naquela situação. Mas por volta da meia-noite, parece que Paulo olha para Silas e diz assim: eu estou com uma vontade de cantar. Eu sei que não é tempo de cantar, nem lugar de cantar. Não se canta dentro da prisão. Não se canta quando você está com o corpo machucado, com a alma ferida, com o coração sangrando. Mas Paulo e Silas produziram frutos de adoração. Não era tempo de frutificar, mas o justo, em tempo de sequidão, ele está ligado no ribeiro. Aí o sol vem quente, o solo fica árido, mas as folhas dele continuam verdes. E ele continua a produzir frutos. Jesus vai parar debaixo da minha e da tua figueira qualquer dia desses. E ele vai dizer assim: ei, eu quero figo. E você sabe o que acontece com a árvore que não frutifica? Irmão, eu prego Bíblia, irmão. Você me conhece. Aí você lembra do cântico do vinhateiro em Isaías? Ei, eu te reguei, eu tirei as pedras, eu te plantei, eu te adubei, e tu esquecestes de mim. Jesus prega muito por parábolas. Aí tem uma outra parábola em Lucas que diz assim, ó: certa vez um homem estava chegando e disse assim: ei, essa figueira aí não está dando fruto. Faz 3 anos que eu passo e ela não dá fruto. Corta fora. Aí o servo disse assim: Senhor, me dê mais 1 ano. Eu vou plantar, vou regar, vou adubar. E se daqui a 1 ano ela não dá fruto, o Senhor pode cortar fora. Nós não éramos para frutificar, nós estávamos plantados no pecado. Nós não tínhamos condições de dar fruto. Mas Jesus disse assim: Pai, eu vou lá embaixo, eu vou plantar, eu vou adubar, eu vou regar, nem que seja com sangue, mas eu vou regar. E o Senhor passa de novo aqui. A marcha nupcial pode acontecer daqui a 5 minutos. A noiva tem que estar pronta. É o único casamento que não tem data marcada para nós, porque nós não sabemos, mas ele sabe, só o noivo sabe a data. Esse Senhor pode voltar hoje. E se depois de 1 ano a figueira não frutificar, ei árvores, na mão de Deus também tem um machado. Na mão de Deus também tem um machado. Você não tem condições de frutificar, mas se você ficar plantado aonde Ele te mandou ficar, as tuas raízes, mesmo com dificuldade, vão aprofundar. Você vai encontrar água para beber e vai frutificar em tempo de sequidão. Vamos voltar para a palmeira. Precisa ver o vento, para quê? Irmão, tu está profetizando vento na minha vida? Quem disse que profeta só profetizava bênção imediata? Deus vai mandar vento. E ontem eu orava aqui, Deus me dizia assim: vou mandar vento sobre a mocidade. Vou sacudir a palmeira. Vou sacudir a figueira. As folhas velhas vão cair. Quem profetizava e não profetiza mais, voltar a profetizar.
Quem cantava e não canta mais vai voltar a cantar. Quem pregava não prega mais, vai voltar a pregar. Usa o talento que Ele te deu e produz figo, porque Ele vai parar debaixo da tua figueira. E quando Ele parar direto debaixo da tua figueira, Ele não vai querer saber se é tempo. Ele vai dizer assim: eu quero figo. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor serão como a palmeira, como o cedro do Líbano. Eu gosto de repetir isso. As suas raízes serão profundas, encontrarão água, e até em tempo de sequidão terão condições de dar frutos. O vento vai soprar, irmãos. Escutem isso, é da parte do Senhor. O vento vai soprar para te sacudir, porque quando ele parar debaixo da tua figueira, não tem desculpa, porque nós temos que estar plantado na casa. Nós temos que estar plantado dentro da casa. Ei, você lembra o que aconteceu com Jonas? Jonas, eu preciso que tu vai para Nínive. Não vou. Então beleza, eu vou mandar um vento sobre a tua figueira. Agora eu vou. Quando o Senhor manda vento, é vento de renovação. A gente quase entorta e muitas vezes a gente pensa, agora vai quebrar, mas não quebra. Porque aquele que está plantado na casa do Senhor, permanecerá firme. Por que Ele quer por que Ele te quer plantado? Porque Ele quer ver você firme. Quem está plantado, confia. Quem está plantado, não tem dúvida. Quem está plantado, descansa. O rei Davi disse assim: ei, Senhor, o meu desejo é estar dentro da casa todos os dias. Por que hoje, com todos os recursos e comodidade que nós temos, nós damos tantas desculpas para não estar dentro da casa do Senhor? Nós temos um exemplo aqui, eu até vou falar o nome. Na velhice ainda deram frutos. Todos conhecem a irmã Rosalina. Segunda, está no círculo de oração. Terça está no culto. Quarta está no ensaio do coral. Quinta está no culto. Sexta tem culto doméstico em casa. Sábado tem visita no hospital. Domingo está no culto. Você já viu que quem gosta de fazer a obra parece que não envelhece? Se bobear, a mulher dá um caldo em todo mundo, todos nós aqui. Não envelhece, porque está plantado e dá fruto na velhice. Frutifica na velhice, porque está plantado em solo bom. Você tem o privilégio de estar na casa do Senhor todos os dias. Só não está plantado quem não quer. E eu vou concluir a minha mensagem dizendo assim: ei, aonde é que você está plantado? Porque o vento do Espírito Santo vai soprar. As folhas podres e velhas vão cair. É vento de renovo. Os meus conceitos antigos, as minhas manias, as minhas opiniões vão cair por terra. Porque em primeiro lugar é a palavra de Deus na minha vida, depois a minha opinião. Mas a Bíblia diz que ultimamente muitos acumulariam doutores conforme a sua própria concupiscência, e nos ouvidos traria comichão, para não ouvir a verdade da palavra do Senhor. Ei, fica plantado aonde Ele te colocou. O cedro, aí eu não entendi por que o Senhor vem falar de rocha aqui no último versículo. O cedro, além de ele aprofundar suas raízes, ele chega embaixo, ele encontra a rocha, e ele começa a enraizar ao redor da rocha. As raízes dele começam a enraizar ao redor da rocha, ele praticamente abraça a rocha. Quem é que derruba um cedro? Quem é que consegue derrubar uma palmeira? O justo será plantado
plantado na casa do Senhor. Se coloque de pé. Os que estão plantados na casa do Senhor serão como a palmeira, florescerão como a palmeira. Serão como o cedro do Líbano. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e vigorosos. Se você deseja receber uma oração nessa noite, tem uma versão da Bíblia que diz assim, ó: serão cheios de seiva, néctar. Se você precisa receber seiva e néctar nessa noite, se você está disposto assim, Senhor, o solo está seco, e eu estou reclamando, e eu não estou conseguindo entender, que isso é uma oportunidade de eu me enraizar mais. A partir de hoje você está entendendo, é tempo de aprofundar as tuas raízes, porque o vento do renovo vai passar, e só fica de pé aquele que está plantado. E o mais importante, naquele dia do arrebatamento, aí o vento vai soprar mesmo. Aquele que está plantado vai permanecer de pé. Aquele que está plantado vai chegar assim, Senhor, mesmo pequenininho, mesmo que eu não sou notado, aqui está o meu figo. Toma o meu figo, Senhor. Portanto, aquele que não tiver figo, será cortado fora e lançado no fogo. É uma mensagem de reflexão, irmãos. Receba alimento da parte do céu nessa noite, porque vem de Deus. Se você precisa aprofundar as tuas raízes, receber néctar da parte de Deus, se você não sabe ainda onde é que você está plantado, se você vive como uma árvore ornamental, vive para cá, vive para lá, o vento sopra e muitas vezes parece que as raízes vão saindo do solo. Se você tiver plantado, a tua palmeira pode até balançar e se curvar, porque é assim que Deus quer que nós ficamos, curvados perante Ele. Mas o vento vai passar e você vai levantar. Aí é o que está dizendo aqui, ó: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Eu vou orar. Se você precisa receber um néctar da parte de Deus, você tem oportunidade nessa noite de ficar plantado, ficar enraizado, e quando o vento soprar, você vai permanecer de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé. É o mundo perseguido e a igreja de pé. É o mundo sucumbindo e a palmeira continua de pé. É tsunami acontecendo e cobrindo o mar, cobrindo a terra, mas a palmeira continua de pé. Em nome de Jesus, você vai continuar de pé, porque o vento vai soprar. Jesus vai parar debaixo da tua palmeira, debaixo da tua figueira, mas você vai permanecer de pé e vai dizer: Senhor, está aqui comigo, eu estou plantado pela tua graça, porque eu estou plantado em ribeiro de água. O Espírito Santo tem água para as tuas raízes. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, e nós declaramos, Pai, que nós aceitamos o teu trabalhar. Muitas vezes o vento vem e nós não queremos aceitar e nem entendemos, mas é vento de renovação, é vento para que caiam as folhas estragadas e podres, e as verdes tenham espaço para crescer. Senhor, nós cremos na renovação do teu Espírito, e nós entendemos nessa noite que nós precisamos aprofundar nossas raízes. Nós precisamos aprofundar nossas raízes e encontrar água, água do teu Espírito, água que nos mantém de pé, água que não mata a nossa sede, água que nos mantém frondosos, frutíferos, com frutos viçosos e vigorosos. Senhor, nós queremos ser fiel, nós queremos ser verdadeiro, nós queremos ser igual ao justo,
para estar plantado na tua casa. E quando o vento soprar, pela tua infinita graça, nós nos manteremos de pé, para dizer que tua é a honra, tua glória e teu é o louvor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.